Nessa videoaula, nós vamos conversar sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde, especialmente nos aspectos legais que dão base para o seu próprio funcionamento. É importante a gente lembrar que existem ações em saúde anteriores ao próprio SUS. Então, a primeira é o Programa de Interiorização das Ações de Saneamento, né, que foi uma política ainda sobre a ditadura militar, que previa a interiorização dos serviços onde não se tinha, até porque estava tudo concentrado nas capitais do país e no litoral. Depois nós tivemos o Prev Saúde, que é uma derivação e uma ampliação dessa iniciativa, o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social, então ainda dentro daqueles pensamentos, né, daquele ordenamento de que os trabalhadores que tinham acesso à saúde, as ações integradas de saúde e o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, o SUDES, em 1987, que deu base, né, para se pensar o Sistema Único de Saúde. Né, uma decorrência, inclusive, da pressão oriunda da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Falando em conferências, a gente deve lembrar que a primeira conferência foi instituída em 1937, né? As conferências foram instituídas na Constituição de 1937 e a primeira aconteceu em 1941, dentro do âmbito legislativo, e ela juntava, né, agregava a questão da saúde e da educação. Em 1945, nós temos o conceito ampliado de saúde, né, e é o foco da segunda conferência, e na terceira, a primeira ideia de municipalização e o Plano Nacional de Saúde. Então começa a se entender que a diversidade é tão aguda dentro do país que há necessidade de você capilarizar o serviço, né? Em 75, nós vamos ter a 5ª Conferência Nacional, em que começa a se pensar e traçar a ideia de um Sistema Nacional de Saúde. Em 77, a 6ª, que aí volta à baila a questão da interiorização dos serviços de saúde. Em 80, a 7ª Conferência Nacional, que fala sobre a extensão dos serviços básicos e um movimento participativo, né? A ideia de que a população deve participar mais, que com toda certeza deu base para a mais importante delas, historicamente, que foi a de 1986, e é a 8ª Conferência com o título Saúde como Direito, né? Que influenciou diretamente a Constituição de 88. Em 92, nós temos a 9ª Conferência Nacional de Saúde, ainda com foco, né, em tornar o sistema mais próximo da população e que enfocada na municipalização. Em 96, a 10ª, em que se trabalhou a ideia de saúde, cidadania e políticas públicas, já num pensamento, depois de mais de 10 anos da promulgação, quase 10 anos da promulgação da Constituição, dos grandes dilemas ainda de transformar as políticas públicas em algo efetivo. Em 2000 nós temos a 11ª Conferência, que fala sobre efetividade do SUS, então ainda é o SUS em implementação, mas quais são os dilemas daquela época. Em 2003, a 12ª, Saúde como um direito de todos, o SUS que queremos, então já começa a avançar as ideias a partir de uma ampliação, porque é uma ampliação de perspectivas na medida em que você já tem um sistema mais implantado. Em 2007, nós temos a 13ª, Saúde, Qualidade de Vida, Política de Estado e Desenvolvimento, então já atrelando inclusive a ideia das políticas públicas e do direito à saúde como desenvolvimento do próprio país, no sentido econômico, inclusive. 2011, a 14ª, todos usam o SUS. SUS na Seguridade Social, política pública, patrimônio do povo brasileiro. Então, todo o aglomerado, né, de anos de conquistas, né, é debatido e sempre nessa perspectiva de quais são os avanços, quais são os retrocessos e quais são as barreiras a serem superadas. 15ª, em 2015, Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas. E em 2019, nós temos a 16ª, em que a questão da democracia e saúde são os focos. A 8ª Conferência, com toda certeza, foi a conferência de origem, né,
né, do sistema que nós temos, no sentido de vários elementos, inclusive coisas até que não entraram na Constituição, mas que são pautas e depois nas conferências posteriores, nos desenvolvimentos posteriores vão ser resgatados, né, desse pensamento. Foi uma conferência com participação maciça da população, até porque a ideia da conferência é justamente fazer um diagnóstico do tempo em relação à saúde, né? E que deu origem, né, à Constituição brasileira, e é esse momento em que a saúde se torna uma parte da cidadania, né? Na Constituição de 88, no artigo 194, a questão da seguridade social, que é muito mais ampla, ela vai ser registrada na articulação entre saúde, previdência social e assistência social, e se coloca, né, se registra que é um conjunto integrado de ações, né? No artigo 194 ainda está referido no parágrafo único: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social nas seguintes bases e objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, ou seja, todo mundo tem acesso, todos os cidadãos; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, até porque esse drama da interiorização é antigo já, da ditadura militar; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, no sentido de que, como você tem recursos finitos, você deve ver quais são os problemas e realmente distribuir conforme as necessidades das populações; e irredutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, não se mexe no valor que é atribuído à Seguridade Social; equidade na forma de participação do custeio; diversidade de bases de financiamento e o caráter democrático e descentralização da gestão. A participação da comunidade, trabalhadores, empresários, aposentados, pessoas que não estejam dentro dos aparatos ou, né, nos aparelhos estatais, é fundamental no sentido de democracia, né? Essa é uma coisa importante dentro da nossa Constituição. E o artigo 196, que é a pedra angular do Sistema Único de Saúde, vai dizer: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e dos agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, nesse artigo, nós temos a ideia do que é saúde enquanto direito no Brasil. Ela é para todos, em todos os sentidos. Para quê? Não só para cura, mas para promoção, a proteção, que é a questão de prevenção, e a recuperação, que aí sim a cura, né? No artigo 200 da Constituição, se atribui, né, nos termos da lei, né, ao SUS, controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ou seja, é o SUS que controla o que pode ou não ser utilizado aqui no Brasil. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Desmontando a ideia de que SUS é só quem vai ao posto de saúde. É do SUS a garantia de todo o controle da saúde da população. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. É por isso que nas profissões de saúde, a despeito, por exemplo, nas federais, de que estamos sujeitos ao Ministério da Educação, há uma grande participação intersetorial do Ministério da Saúde. Afinal de contas, todos os profissionais de saúde são formados para a população, para o Sistema Nacional de Saúde nosso, que é o SUS. Ao sistema ainda compete, né, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, então tem que haver recurso para desenvolvimento, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. É de atribuição do SUS e do governo controlar essas questões de segurança alimentar, né? Participar no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos,
colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então a saúde do trabalhador é algo importantíssimo. E aí vem a questão, o SUS, né, Sistema Único de Saúde, ele vai ser garantido pela Constituição e regulamentado pelas leis operacionais da saúde, né? Nós temos dois tipos de princípios do SUS. Os princípios doutrinários ou filosóficos, que é a filosofia do conceito de saúde e da ideia do direito à saúde, né? São três, né? Universalidade, equidade e integralidade. E nós temos os chamados princípios organizativos ou derivativos, que são princípios que vão falar como o SUS deve funcionar. E aí, esses três princípios, que são os princípios filosóficos, eles são a pedra angular para o funcionamento dos outros, né? Então a descentralização e comando do sistema único, regionalização e hierarquização e a participação popular. Então ao redor desses três nós temos mais 5 princípios, totalizando os 8 princípios. Ainda há complementaridade do setor privado como um 9º princípio, mas nós não vamos discutir isso no âmbito da disciplina. Princípios doutrinários, então. A universalidade é a ideia da saúde como cidadania, né? Então ela deixa para trás uma tradição de que a saúde era só para um grupo específico, por exemplo, para trabalhadores, né? E aí é a ideia, em vez de uma cidadania regulada, ou seja, dependente do que você é naquela sociedade, você vai ter a cidadania plena atrelada à saúde, na ideia de que saúde é um direito do cidadão, né? Já a equidade, ela vai pensar que você tem recursos finitos e tem que dispor deles de maneira diferente para que aqueles que menos têm, mais tenham auxílio do Estado. E aqueles que mais têm condições socioeconômicas, menos auxílio tenham no Estado. Num sentido amplo, todos têm acesso, mas esse acesso não pode ser da mesma maneira. Afinal de contas, há, às vezes, necessidades básicas que, se não atendidas, podem gerar problemas muito sérios aos indivíduos, principalmente mais vulneráveis, né? Então, a universalidade é um princípio do acesso universal aos serviços de saúde enquanto operacionalização, enquanto forma de funcionamento, né? E a equidade, ela vai ser um conceito de como é que esses serviços vão ser distribuídos, né? Equidade não é desigualdade, não é a mesma coisa que igualdade, tá? A equidade tem a ver com justiça, com tratar os desiguais de maneira desigual, né? Dar mais a quem mais precisa e menos a quem mais precisa, né? Nesse sentido ainda, ela é o princípio que vai observar a estratificação socioeconômica da sociedade e entender que você precisa atingir com mais condições de saúde as camadas mais oprimidas dentro da estruturação socioeconômica que nós temos. A linha da miséria, a linha da pobreza. Quem está abaixo dessas linhas, com toda certeza, precisa mais de intervenção do serviço público do que quem está na classe média e na classe alta, né? E aí a integralidade vai ser esse princípio que vai falar mais do que é a saúde para a gente, de como fazer. Que saúde não é simplesmente a ausência da doença, ela não é somente o corpo biológico. Afinal de contas, todos esses princípios vão ter muita coerência com a determinação social do processo saúde e doença, e na medida em que existe uma coerência desse pensamento de que existem determinantes amplos que determinam o corpo biológico, que produzem a experiência da saúde e da doença, é evidente que você atingindo só o corpo já afetado, você não muda a vida daquela pessoa. Sem falar nas dimensões psicossociais. Então o ser humano não é só o funcionamento biológico de um mecanismo de corpo, ele também é mente, ele também é sentimento, ele também é afeto, ele também é rede social, ele também é fruto da desigualdade social, né? Dentro desses princípios doutrinários, portanto, a integralidade vai ser o princípio atrelado à prática assistencial, né? E aí a gente vai ter dentro dos princípios organizativos a descentralização e o comando único. Então você tem
a descentralização, porque essas 5 regiões do país são muito diferentes, mas tudo ordenado através do Sistema Único de Saúde. E se nós formos especificando, né, a gente vai ver que inclusive é necessária a própria municipalização, porque um município, seja em que estado for, ele é muito diferente dos municípios do próprio estado, que dirá em relação ao restante do país, né? Mas isso de maneira regionalizada e hierarquizada. Então você vai tendo competências por esferas de governo, né, do federal, estadual, municipal e às vezes o local, ordenando o entendimento de quais são os problemas mais frequentes naquela população e quais as necessidades que devem ser atingidas. É só a gente pensar, estados e municípios que estão na região da Amazônia Legal são vítimas de malária, né? No sul do país isso não é um acometimento, até pela questão de vetores. Então não há necessidade, por exemplo, que nós tenhamos microscopistas nas equipes de saúde, que são pessoas próprias para fazer certos exames laboratoriais parasitológicos, mais especificamente. Então nesse sentido, do que adianta um microscopista no sul e se eu tirar os microscopistas do país como um todo, eu desassisto os estados e municípios da Amazônia Legal. Esse é um dos exemplos, entre outros, né? E quando a gente pensa, né, o hospital sempre foi o centro, né, do pensamento da saúde, mas a gente passa a ter uma importância maior nas unidades mistas, que são aquelas que, num certo sentido, têm as especialidades, e as unidades básicas, né? O hospital passa a ser um ponto nessa grande rede, né, em que a gente vai ter um outro princípio do SUS, que é o de referência e contra-referência. Então a unidade básica de saúde, atenção primária, é ordenadora do sistema no sentido desse princípio já emblematizado na Constituição da referência e contra-referência. Você vai ter um atendimento que não devia ser segmentado, mas sim cada um desses âmbitos vai conversando uns com os outros no sentido de garantir justamente a integralidade e a resolutibilidade do sistema em relação ao cidadão, né? E aí a gente tem como outro princípio, talvez um dos mais importantes e que tem a ver com, inclusive, a história de constituição do Sistema Único de Saúde, que é a participação popular, né? E essa participação popular se dá através de 2 mecanismos principais. Os conselhos de saúde, né, nos 3 níveis, municipal, estadual e nacional, em que você tem 50% de conselheiros, ou seja, pessoas que votam, compostas por usuário, né, sociedade civil organizada, associações de bairro, ONGs, qualquer tipo de organização de usuários, e 50% composta por governo e trabalhadores, né, prestadores de serviço mais raro, mas quem presta no sentido mais estatal, né. E a outra forma de controle social, também é um outro nome da própria participação popular, são as conferências de saúde nos 3 níveis também, né. Todo ano que acontece uma conferência, e elas acontecem de maneira prevista de 4 em 4 anos, né, nós teremos primeiramente as conferências municipais, que levam os temas para as estaduais, que votam os temas e levam para a nacional, e aí se faz o diagnóstico nacional, importando então que o próprio relatório da Conferência Municipal, Estadual e Nacional de Saúde sejam também ferramentas para se pensar os grandes problemas, né, que determinados níveis de saúde, determinadas esferas enfrentam em relação à saúde pública, né, porque os municípios são desiguais e, obviamente, os estados e a própria União vai ter peculiaridades, né. Mas para o SUS funcionar, a gente precisa de um certo ordenamento jurídico. Então, óbvio que a gente tem o primeiro ponto desse ordenamento, né, dessa organização, definido na Constituição de 88, como nós vimos. Mas nós vamos ter a regulação pelas leis orgânicas da saúde, né, que é a 8080 e a 8142 de 90. E nós vamos ter o detalhamento nas normas operativas básicas em outros dispositivos. Então, a Lei Orgânica da Saúde, né, que é a Lei 8080, de 19 de setembro de 90, ela vai pensar como é que funciona o SUS, né? Então, ela vai regulamentar como essas ações e serviços vão se dar tanto de maneira isolada ou conjuntamente dentro
da nação. Porque falar simplesmente que saúde é um direito de todos e dever do Estado não fala como fazer, né? E aí vai se dizer, dentro dessa Lei 8080, que é outra pedra fundamental, né? Saúde é um direito fundamental do ser humano, interessante o termo, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício, né? E aí como é que o Estado provê isso? Através da formulação e execução de políticas econômicas e sociais, as políticas públicas, né? Para que justamente se assegure o acesso universal e igualitário, né? Lembrando que esse igualitário tem a ver com equidade, não com igualdade, nesse cômputo de promoção, ou seja, você promover que as pessoas fiquem saudáveis, proteção, no sentido que elas não adoeçam de causas específicas, ou seja, previna-se, e recuperação, ou seja, aquelas que estão doentes passam a se curar, né? E óbvio, parágrafo 2º, o dever do Estado não exclui o próprio dever das pessoas, né? A lei orgânica, ela vai emblematizar ainda de maneira mais contundente o conceito ampliado de saúde, né? Que tem muito mais a ver com a determinação social, né? Tem muito, passa, né, pela ideia central da determinação social do processo saúde e doença. Então no artigo 3º é dito: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, ou seja, aquilo que determina e aquilo que modula, o saneamento, entre outros, a alimentação. Olha só, o primeiro ponto é como as pessoas têm ou não acesso à comida, a alimento, né? Porque se o corpo não é alimentado, o corpo não sobrevive, né? A moradia, ou seja, você precisa ter espaços dignos de vida para que você consiga ter sua reprodução social, se manter no âmbito da vida. Saneamento básico, porque não adianta você ter alimento e moradia e morar em lugares insalubres, como no Brasil ainda existem. Meio ambiente, porque nós estamos em volta, temos ao nosso redor todo um sistema que nos relaciona, né, que é o próprio ambiente. Trabalho, renda e educação, né, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Não está nem falando de doença, está falando de saúde no sentido amplo, e aí termina esse artigo com os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Então, no artigo 3º da Lei 8080 está emblematizado justamente a determinação social do processo saúde e doença, o entendimento de que o Sistema Único de Saúde tem sim responsabilidade e dever junto com outros setores para que, além da questão do serviço em si de saúde ou do corpo biológico adoecido, outros fatores que promovem, protegem ou recuperam a saúde estejam na discussão do que as políticas públicas em saúde vão dizer, né? As responsabilidades vão ser divididas justamente entre os 3 grandes âmbitos, né? As ações elas vão ser organizadas e dirigidas de maneira central, então a partir do Ministério da Saúde em nível federal, mas isso vai ser organizado de maneira estadual e depois municipal e às vezes até local, em níveis progressivos, e abre-se no artigo 10º a possibilidade dos consórcios, no sentido de que se um município ou estado tem mais vocação ou mais disponibilidade de recursos para determinada área e outro precisa e tem outra, eles podem trocar entre eles. E isso a gente vai ver daqui a pouco como são feitas essas trocas, né, esses apoios permanentes. Financiamento é algo que eu vou falar muito rápido, porque vamos ter uma aula específica sobre isso, mas é importante entender que o financiamento ele é feito no Sistema Único de Saúde, não num bloco, destino tantos milhões de reais, não. Se calcula para cada realidade local e para cada perfil epidemiológico, para cada necessidade, e essa é uma combinatória de vários determinantes e várias características, quanto é que o governo federal repassa para o estado e para o município, quanto que o governo estadual e municipal vai retirar da sua arrecadação
para a saúde. Então é muito interessante e de tempo em tempo isso é revisto com base no perfil demográfico e epidemiológico da população. Houve grandes alterações, né, ao longo do tempo em relação à Lei 8080. Então, a gente tem, em 99, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, em 2000, o Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar e, em 2005, o Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. Então, essa lei ela não é mudada, mas ela é complementada com questões que vão sendo de interesse da comunidade. A Lei 8142, de 28 de dezembro, ela tem a ver, ela vai se relacionar à participação da comunidade e à transferência de recursos na área de saúde, né? E ela é fruto da intensa mobilização política dos movimentos sociais, dos grupos de interesses diversos dentro do nosso país, né? Então, ela vai determinar justamente as conferências e os conselhos, como nós falamos anteriormente, como mecanismos de controle da saúde. Não se compra uma caneta no sistema de saúde se o próprio Conselho Nacional, o Conselho Federal, Estadual, Municipal autorize. E as reuniões dos conselhos, elas são abertas a todos os cidadãos e cidadãs. Você pode não ter voto, às vezes não tem voz, dependendo do tamanho do conselho, mas a participação é aberta para que todos e todas estejamos acompanhando o que o Conselho de Saúde está fazendo, seja em que nível for. Enquanto financiamento, se cria, né, diversos mecanismos para como é que isso vai sendo acompanhado e a ideia do Fundo Nacional de Saúde, o Fundo de Saúde, né? E para ter acesso a esse fundo, que é onde existe o dinheiro, o recurso federal que é distribuído a toda a população e a todos os entes, o Conselho de Saúde, seja ele estadual ou municipal, vai ter que estar funcionando, né? Você vai ter que tem outros elementos que são necessários, né? Mas é interessante pensar isso, né? Quem gerencia o recurso que vem do Fundo Nacional de Saúde não é o gestor, mas é o conselho. E aí, para isso, se o conselho não se reúne, se o conselho tem algum problema, o fundo é travado, não chega a verba do município. Quando a gente pensa em termos de uma linha histórica, a gente vai perceber que a gente foi de um movimento antes da ditadura, né, todo aquele desenvolvimento da saúde, depois na ditadura militar, particularmente, há um grande questionamento da população sobre as desigualdades em saúde e a falta de ação para a população feita, né, pelo governo militar, pelo governo ditatorial, especialmente na gestão do general Figueiredo, que é, né, onde a população cansa e pede diretas já, né? Então a gente vive um momento no país de muito questionamento e participação das pessoas diretamente nesses questionamentos em relação ao Estado. A 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86, depois nós temos, né, particularmente em 90, a Lei 8080 e a Lei 8142, né, essas duas leis importantíssimas, a própria Constituição Federal de 88, né, e a gente vai passar, né, a partir de 1990, com dois movimentos, né, nós temos aí as políticas neoliberais que vão tentar tirar direitos, mas aí os governos não conseguem, né, tirar esses direitos pela mobilização popular, as normas operativas básicas, né, e as normas operacionais de assistência à saúde, que a gente já vai ver, o Pacto pela Vida, né, que vai especificar de uma maneira um pouco mais ampla alguns setores, e em 2011 as redes, né, que também é objeto de outra aula, né. As normas operacionais básicas, elas vão ser instrumentos importantes, principalmente a partir de 91, porque nós tínhamos uma estrutura, que era o INANSP, que era apenas para trabalhadores e precisava se criar estratégias normativas para avançar no sentido do sistema único, né? Então, ela foi criada justamente para incentivar a municipalização, a descentralização, né? E, num outro sentido também, valorizar outros elementos, né?
um grande problema, os municípios não tinham ainda autonomia para pensar nessa assistência além da médico individual, né? Então havia ainda um enfoque, por causa do passado, em ações muito individualistas, né, e não coletivas e preventivas. E ela criou a autorização de internação hospitalar e o sistema de internação hospitalar, que é algo fundamental no sentido de que antes as vagas eram destinadas a políticos, existiam várias formas de distribuição que não obedeciam o componente populacional. E aí com a AIH e aí, o sistema, né, o sistema de internação hospitalar, isso passa, num certo sentido, a ter a ver com o perfil populacional mais do que a vontade ou interesses políticos. Em 93 é criada a transferência fundo a fundo, com a NOB 93, e que permite que os governos não tenham, os governos estaduais e municipais, não só recebam dinheiro para fazer o que o Ministério determine, mas que determine, né, a chamada gestão semiplena, consigam ordenar um pouco na medida das suas necessidades locais. E cria-se as chamadas comissões intergestoras, né? Então você tem uma comissão que é estados e municípios em âmbito municipal e a tripartite, que é município, estado e união em âmbito nacional, para pensar a partir da gestão, como é a organização desses recursos pelos gestores de saúde. E é criado também o sistema de informação ambulatorial de uma forma mais aperfeiçoada, né? Essas atribuições dos municípios e estado, também é criada a gestão plena de atenção básica e o PAB, o piso de atenção básica, que é uma medida importante econômica de financiamento, porque passa a ter o recurso financeiro atrelado ao número de pessoas que utilizam os serviços e estão no município, né? Programa Agente Comunitário de Saúde, o Programa de Saúde da Família, que depois vai virar uma estratégia, e a Programação Pactuada Integrada, que visa justamente a integração dos gestores dos municípios para promover um acesso maior à população. Em 2001 e 2002, nós temos as normas operacionais básicas, que elas foram editadas para criar maior equidade, para você atingir mais pessoas que não eram atingidas, né? E aí elas têm um importante papel na regionalização, em obedecer à vocação de cada uma das regiões e não pensar mais o Brasil como uma coisa só, né? Em 2006 a gente vai ter o pacto, né, o Pacto pela Saúde, que tem 3 elementos. O Pacto pela Vida, né, então são compromissos sanitários, né, para quem? Saúde do idoso, câncer de colo de útero e mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e reemergentes, né, como hanseníase, dengue, tuberculose, malária e influenza, promoção de saúde e atenção básica. Então, no Pacto pela Vida, né, um elemento do Pacto da Saúde, se fortalece campos que se percebia que havia grande problema de avançar, com dinheiro, inclusive. O Pacto pela Gestão, então, é um elemento do Pacto pela Saúde que amplia as possibilidades de financiamento a partir de blocos, né? Então, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS, e o Pacto em Defesa do SUS, que é pensado a longo prazo como uma carta de garantia a todas as pessoas, né, e que o SUS se fortaleça cada vez mais. Em 2011, nós temos o decreto de criação das redes de saúde. Então, você tem um momento, como a gente vai ver em outra aula, da saúde na perspectiva piramidal, né? Então, você tem níveis sucessivos até chegar no hospitalar. A partir de 2011, você começa a pensar o sistema como uma rede, então todos os pontos se relacionam, né? Então isso é importante porque há uma atuação de fortalecimento de comissões regionais, né? Estabelecimento por onde o usuário começa no serviço, não mais pelo hospital, mas por entradas, né, particularmente atenção básica e urgência e emergência, a questão da criação de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, para justamente não ter o hospital fazendo a mesma coisa que a atenção básica, e sim cada um com base em evidência científica atuando de maneira mais organizada. A gente passa a ter a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, dizendo tudo que o SUS pode prover, quanto que isso
remunera, a relação também de medicamentos essenciais, aqueles medicamentos que não podem faltar no município de forma nenhuma. E o COAP, né, o Contrato Organizativo de Ações Públicas, que é um instrumento fundamental de gestão que vai dizer não só das responsabilidades, mas quais são os indicadores e metas para que a médio e longo prazo você vá avaliando justamente o que está acontecendo e como melhorar a saúde da população, né? Nesse sentido, nós podemos perceber que a gente vem de um passado onde não existia nenhum tipo de ação de saúde vinda pelo governo, a não ser as ações que existiam na sociedade eram das filantropias, das benemerências. Depois você passa no Brasil uma fase a ter campanhas de prevenção de doenças, né, e vacinação, e o Estado intervém dessa forma. Com a conquista, na época, particularmente a partir da Lei Eloy Chaves em 1929, você passa a ter seguridade social, não só saúde, para alguns trabalhadores. Depois, na era Vargas, você passa a ter a todos os trabalhadores. Isso vai se expandindo, a gente vai tendo as conferências nacionais que vão mostrando quais são as necessidades da população. Em 85 a gente tem a redemocratização do Brasil e acaba-se, né, com o horror da ditadura militar, que particularmente no campo da saúde esvaziou os cofres, particularmente da Previdência Social, que era o fundo importante para a saúde da época e não atingia a população como um todo. Essa população se organiza e vai à 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde ela exige alguns direitos, vários direitos, na verdade, a saúde como direito. 88, a gente tem a criação do Sistema Único de Saúde, né? E a partir disso, a história até hoje são grandes desenvolvimentos progressivos para ir se atingindo políticas específicas, mecanismos específicos de redistribuição e sustentação da saúde da população. Num sentido amplo, é o Estado, através de políticas públicas, chegando em medidas diferentes à saúde e à população. Eu espero sinceramente que essa visão geral do funcionamento do SUS e do seu aparato organizativo legal possa te auxiliar a entender não somente como o SUS funciona, porque há muita pedrada que é dada no SUS sem o entendimento tanto do processo histórico quanto dos lugares adequados a se reivindicar direitos, como também a gente entender, e você especificamente, a grandeza desse sistema nosso, né? Que com toda certeza é um dos melhores, se não o melhor sistema do mundo para a população, né? Pensando que é um sistema denso, complexo, rico em história e que com toda certeza foi pensado para trazer o melhor à nossa população.